Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe. Eu quero aqui deixar uma reflexão no seu coração. Aliás, eu queria iniciar indagando o seu coração. Ao seu haver, você que me ouve do outro lado, ao seu haver, Deus é justo ou é injusto? Alguém deve dizer assim, mas por que o Senhor está dizendo isso? Porque a mensagem que eu vou trazer aqui tem tudo a ver com o que acabei de mencioná-lo. E o porquê que eu digo isso? Porque há muitas pessoas que estão me ouvindo que acreditam na teoria da conspiração. Há muitas pessoas me ouvindo que acreditam na invenção humana. Há muitas pessoas me ouvindo, é como se acreditasse na morte da bezerra, porque não conhece de Bíblia, não estuda a Bíblia, não aprende da Bíblia e fica acreditando em qualquer coisa, sem conhecer nada das Escrituras. Evangelho de Lucas 14:27 diz assim: e qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Alguém disse assim para mim: pastor, eu acredito na salvação da minha família. Eu falei: você está enganado, está equivocado. E por que eu disse isso? Porque se alguém não estiver na presença de Deus, se alguém não estiver servindo a Deus, se alguém não estiver andando com o Todo-Poderoso e Deus salvar aquele alguém, Deus estaria sendo injusto. Porque a minha, você que me ouve, é uma luta para conquistarmos nossa salvação. Já que outro que anda todo errado, que nem na igreja vai, e as pessoas acreditam na salvação de alguém que nem vai na igreja, então o que nós estamos fazendo na igreja? Já que as pessoas que nem na igreja vai e andam todo errado, tem gente que acredita na salvação dessas pessoas, o que nós estamos fazendo na igreja então? Já que os que andam errado não vão na igreja vão ser salvos, o que nós estamos fazendo na igreja? Não sei se você entende isso, porque a Escritura diz aqui, no versículo 27 do capítulo 14: qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Olha para mim, seja a minha família, seja a sua. A Bíblia, isso aqui, Jesus é quem disse: cada um tem que carregar a sua própria cruz. Não adianta você que está aí ficar pensando assim: pastor, eu acredito na salvação da minha família. Você está acreditando na morte da bezerra. Pastor, sabe, o senhor não conhece a Bíblia. Lá em Atos 16:31 a Bíblia fala sobre isso. Vamos para Atos dos Apóstolos então, eu vou te mostrar. Atos dos Apóstolos 16:33, vamos lá, viu que lá está escrito? Aliás, 16:31 de Atos, né? Olha o que está escrito aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Olha o que diz, versículo 31. Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Pastor, o senhor acabou de falar que a minha família não vai ser salva se não buscar Deus. Óbvio. Sabe por que o apóstolo Paulo disse isso aqui para esse carcereiro? Porque esse carcereiro, com toda a família dele, aceitou a Cristo, se batizaram. Ou seja, todos aceitou a Cristo, como vai dizer aqui no versículo 33, e se batizaram, todos passaram a viver o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a mesma fé. Como toda essa família, que é a família desse carcereiro, aceitou Jesus, se batizou, conversou Jesus como seu único e exclusivo Senhor e Salvador, e daqui para frente todos passaram a viver o mesmo propósito, o mesmo objetivo. A partir daqui todos passaram a viver o mesmo propósito, um para o outro, servindo o Todo-Poderoso. Por isso Paulo disse isso: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Olha o versículo 33, o que diz: naquela mesma hora da noite, cuidando deles, levou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Veja que esse carcereiro, com toda a família dele, foram batizados e aceitaram Jesus. Ou seja, daqui para frente, todos passaram a viver o mesmo propósito, todos passaram a viver o mesmo objetivo,
Todos passaram a andar no mesmo caminho, vivendo a mesma fé e servindo o Todo-Poderoso. Por isso eles ouviram isso de Paulo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Porque todos ali, unânime, o propósito era o mesmo, a fé era a mesma, todos servindo ao Todo-Poderoso, na mesma fé, com o mesmo objetivo. Por isso a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Por acaso, você que está me ouvindo, toda a sua casa está servindo a Deus com você? Toda a sua família está servindo a Deus, indo para a igreja com você? Toda a sua família aceitou Jesus, está vivendo o mesmo propósito que você? Toda a sua família está vivendo a mesma fé que você? Toda a sua família, com relação à vida espiritual, está vivendo o mesmo objetivo em Cristo como você? Então pare de viver essa teoria barata de que muitos ficam dizendo: ah, minha família é o pé da cruz, ah, não sei o que. Irmão, isso é invenção humana. Deus não é injusto, não. A não ser que a Bíblia esteja errada. Sabe por que eu digo isso? Porque o que está escrito em Lucas aqui é: qualquer que não tomar sua cruz e venha após mim não pode ser meu discípulo. 14:27 de Lucas. Ou seja, cada um tem que carregar a sua cruz, cada um tem que conquistar a sua salvação, porque salvação é individual. Agora, se eu pego e fico carregando a cruz da minha família, sabendo que para que eu seja salvo é uma luta danada para eu conquistar minha salvação, e a minha família, que não vai custar nada para eles, não vão fazer nenhum esforço, vão ser salvos, por que eu vou estar me batendo então? Por que eu vou estar lutando para salvar a mim, já que a minha família vai ser salva sem nenhum esforço, sem nenhum empenho? Já que a minha família vai ser salva sem custar eles esforço nenhum, por que eu vou me esforçar? Por que eu vou ficar carregando a cruz deles, se Jesus disse no versículo 27, qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Cada um tem que carregar a sua cruz. A Bíblia diz, sabe o quê? Que o reino é tomado por esforço. Se você for no Evangelho de Mateus 11:12, olha o que vai dizer. Mateus 11:12 diz assim, ó, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 12. Olha o que está escrito. Capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam apoderam-se dele. O reino dos céus é tomado por esforço. Mateus 11, capítulo 11, versículo 12. Aí alguém fica acreditando na teoria da conspiração, porque muito diz assim: não, a sua família vai ser salva através de você. Ah, não, Deus vai salvar a sua família por causa de você. Se a sua família rejeita a palavra como a minha, se nega o nome de Jesus Cristo e não quer nem saber, para de acreditar na morte da bezerra, irmão. Para de viver de teoria, na invenção humana. Não é porque eu estamos na igreja que a nossa família vai ser salva, a não ser que eles se arrependam e aceitem Jesus e passem a viver o mesmo propósito que estamos vivendo, passa a viver com o mesmo objetivo. Do contrário, nem a minha família nem a sua não vai ser salva. Isso é teoria humana, isso é invenção humana. Repito, lá em Atos 16:31, é porque aquele carcereiro com toda a família deles aceitaram Jesus, se batizaram e passaram a viver com o mesmo propósito e o mesmo objetivo. Por isso Paulo disse: crê no Senhor Jesus, será salvo em tua casa. Aí alguém vai dizer assim: ah não, pastor, sabe, lá em Josué 24:15, a Bíblia também fala, então vamos para Josué 24:15, vamos para lá. Josué 24:15. Olha o que diz em Josué 24:15, vamos ver o que diz aqui. Josué 24:15, assim diz a palavra de Deus: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vai, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estava da além de Eufrate, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué dizendo isso aqui para o próprio povo de Deus, é da renovação da aliança. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Toda a família de Josué era sujeita a ele, toda a família de Josué era submissa a ele, toda a família de Josué servia a Deus juntamente com ele. Josué, filho de Nun, toda a família dele servia o Todo-Poderoso, do menor ao maior, ou seja, todos viviam o mesmo propósito, todos viviam o mesmo objetivo. Por isso Josué disse isso aqui, capítulo 24, versículo 15: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
porque todos ali andavam com o mesmo objetivo, diferente da minha, da sua família ou da nossa família. Anda em caminhos opostos. E aí fica um monte de gente acreditando na teoria humana. Não, olha, Deus vai salvar a sua casa através de você, através da tua vida. Irmão, para de acreditar em teoria, para de acreditar em mentira. Não acredita em mentira, isso é mentira. O obreiro falou isso, pastor, não foi Deus que usou o obreiro. O bispo falou isso, pastor, não foi Deus que usou o pastor, não foi Deus que usou o bispo. Porque quando Josué disse isso é porque toda a casa dele serviu Todo-Poderoso. Quando Paulo falou lá em Atos 16:31 por carcereiro, é porque o carcereiro e toda a família dele se batizou e aceitou Jesus. Agora, se a sua família anda em caminhos opostos, não aceita a palavra, anda em caminhos contrários, não adianta você abrir a boca e ficar vivendo essa teoria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu acredito, pastor, na salvação da minha família. Eu vou lhe dizer, você está vivendo de falsa esperança. Sinto muito em lhe dizer. Porque se a sua família, a minha família não está vivendo o mesmo propósito que nós, o mesmo objetivo, e isso, se alguém acredita nisso, é viver de falsa esperança. Não é a minha oração, não é a sua oração que vai salvar a nossa família. Deus pode dar um livramento? Pode, através da oração. Deus pode curar através da oração? Pode. Deus pode abrir uma porta através da oração? Pode. Deus pode dar um livramento através da oração? Pode. Mas a salvação é eterna, como diz lá em Lucas 14:27, cada um tem que carregar a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha, se Deus salvar minha família, a sua, sem eles ir para a igreja, sem eles mover o dedo, sem eles se esforçarem, apenas por nós estar orando por eles, já que salvação para eles não vai custar esforço nenhum, então assim a gente também não precisaria estar na presença de Deus, porque estamos na presença de Deus se esforçando exatamente para ser salvo, porque em Mateus 11:12 a Bíblia diz que o reino é tomado por esforço, o reino dos céus. Já que a nossa família não está se esforçando e eles vão ser salvos, para que nós estamos se esforçando então? Já que eles vão ser salvos sem se esforçar em nada. Se eles vão ser salvos, se você acredita na salvação da sua família, sem eles se esforçarem em nada, eles estão andando todo errado, seja a minha família ou a sua, estão andando todo errado, já que eles vão ser salvos sem se esforçarem andando todo errado, o que eu e você que me ouve estamos fazendo na presença de Deus? Já que alguns acreditam na salvação da família, que não vai para a igreja e que está andando todo errado. Se você acredita na salvação deles, que nem na igreja vai e que está andando todo errado, o que você está fazendo na igreja? Por que você não vai para o mundo com eles então? Já que você acredita na salvação deles. Não está lá em Lucas 14:27? Quem quiser vir após mim, nega a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Não adianta acreditar na morte da bezerra, na filosofia humana, na teoria da conspiração. Isso é uma grande mentira. Isso é uma falsa esperança, pastor. Eu creio. Isso é falsa esperança que você está vivendo. Porque a minha família, a sua, se não está na presença de Deus, se não aceita a palavra, se não quer nem saber de ir para a igreja, porque não concorda com a palavra, não quer deixar certas coisas, e você acredita na salvação deles, você está acreditando na invenção humana. Assim Deus seria injusto, porque você estaria se esforçando para salvar a si mesmo, e a sua família que não está se esforçando em nada seria salvo também, só porque você quer que ele seja. Assim Deus estaria contra si mesmo e estaria sendo injusto com você. Por quê? Porque você está se esforçando para que você seja salvo. E a sua família que não está fazendo esforço nenhum, só porque você quer, Deus vai salvar eles? Você acha mesmo isso? Isso é apenas invenção humana, irmão. Mas 1 Timóteo 5:8, a Bíblia fala, tem que cuidar dos da sua casa. 1 Timóteo 5:8, então vamos para lá. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Eu gosto de viajar na Bíblia, viu, irmão? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Vamos ver o que está escrito. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Se alguém não tem cuidado dos seus, o que é cuidar? Ensinar, pregar, instruir. A Bíblia não diz aqui que você vai salvar os seus. Tem que cuidar. O que é cuidar? Ensinar, colocar na linha,
colocar no eixo, falar a verdade, não esconder a verdade, nem falar se arrepende, se conserta, se converte, porque se você não se arrepender, não se converter, não se consertar, o teu lugar é no inferno. Se converte. O que você tem que fazer é ensinar. Por isso diz aqui: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, é aqueles que moram com você. Muitas vezes o filho casou, a filha casou, e a mãe e o pai querem cuidar dos filhos que não está em casa mais com ele. Ei mãe, ei pai, não está em casa mais com você, não é mais responsabilidade sua. Casou, agora eles se tornaram responsáveis pela vida deles própria. Você não tem mais nada a ver com a vida deles, não está mais debaixo do seu teto. Agora que está debaixo do seu teto, você tem que colocar na linha, fazer te obedecer, ensinar, instruir, fazer andar no caminho certo, ser duro, falar a verdade, mesmo eles não gostando. Como diz aqui, 1 Timóteo 5,8: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Sabe aquele pai, aquela mãe que tem um filho dentro de casa com você e você não põe na linha? Você está sendo descrente, porque você não está crendo na palavra de Deus, não está colocando seu filho na linha como deveria. Não adianta ficar acreditando, irmão, na invenção humana, na teoria da conspiração, como infelizmente muitos acreditam. Não adianta. Agora, se você fica se sacrificando pela sua família, como muitos ensinam a sacrificar pela família. Se você for de Hebreus capítulo 9, versículo 11, e Hebreus também, capítulo 9, versículo 23, a Bíblia vai dizer, no capítulo 9 e 11, a Bíblia vai dizer o seguinte, que o sacrifício de Cristo foi eficaz e para sempre. Hebreus também, capítulo 9, versículo 23, aliás o 11, a Bíblia vai dizer que o sacrifício de Cristo foi perfeito e eficaz. Então não adianta você sacrificar pela sua família. Você vai sacrificar pela sua família. O sacrifício de Cristo fica onde? Você não tem que sacrificar por ele, você tem que colocar na linha aqueles que moram debaixo do seu teto. Não adianta alguém dizer, tem que fazer oferta pela família, sacrificar pela família. Para de teoria, me te provo na Bíblia. No livro de Jó, por exemplo, Jó capítulo 1, versículo 5. Jó capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz que ele ofereceu sacrifício pela família. Nem por isso a família foi salva. Jó capítulo 9, Jó capítulo 1, versículo 5. Deixa eu olhar no livro de Jó, para que você entenda melhor. Capítulo 1, versículo 5, olha o que diz aqui, ó. 1,5 do livro de Jó. Olha o que vai dizer. Jó capítulo 1, versículo 5. Diz assim: Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Veja que Jó santificava os filhos deles e oferecia pelos filhos holocausto a Deus, um sacrifício, porque ele pensava: talvez meus filhos estejam cometendo algum tipo de pecado, então vou oferecer holocausto a Deus por eles, porque se eles estiverem cometendo algum erro, Deus vai perdoar pelo holocausto que eu estou apresentando. Mas eu vou lhe dizer, toda a família de Jó perdeu a salvação. Lá em Jó, no mesmo Jó, capítulo 2, Jó 2, 9, diz assim, ó. Jó capítulo 2, versículo 9 é o que está escrito: então sua mulher lhes disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Na hora da prova, a mulher de Jó, com a família, amaldiçoou o Todo-Poderoso, blasfemou. Jó oferecia holocausto a Deus pela família, mas a família blasfemou. Deus não salvou. Jó sim se salvou, mas a família dele não, porque blasfemou, mesmo Jó oferecendo holocausto a Deus por eles. Então não adianta viver na teoria da conspiração, acreditar na morte da bezerra, porque diz em Atos 16:31, crê no Senhor teu Deus, será salvo em tua casa. Repito, é porque aquele carcereiro com toda a família se batizou, aceitou a Cristo. Todos ali passou a viver com o mesmo propósito. Como em Josué 24:15,
quando ele disse: em minha casa serviremos ao Senhor, é porque toda a família de Josué era submissa a Deus como ele era. Aí alguém vai dizer assim: ah, pastor, mas em Lucas a Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Zaqueu, e lá em Lucas 19 e disse assim: hoje houve salvação nessa casa. É verdade? Porque Zaqueu era um homem rígido, era um homem brando, era um político cobrador de imposto. Quando Zaqueu batia o pé, toda a família tremia. Como Zaqueu aceitou que Jesus entrasse na casa dele, a partir daqui Zaqueu e toda a família passou a servir a Deus com o mesmo propósito e igual modo. Por isso Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque todos ali se renderam a Jesus Cristo. Diferente de muitos da minha família como da sua, que anda contra a palavra de Deus. Pode até ser que algum dia aceitou Jesus, mas está andando no mesmo caminho que você, está servindo a Deus como você, está indo para a igreja como você, está vivendo com o mesmo propósito como você. Só você ir em Mateus 11:12, o reino do céu é tomado por esforço. Então para de acreditar na invenção humana, irmão. A Bíblia diz em Mateus 10:38, Mateus 10:38, vamos lá para você entender o que está escrito, onde a Bíblia diz que há muitos que não são dignos dele. Mateus 10:38 diz assim: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não é digno de mim. Ou seja, a pessoa que não tomar a sua própria cruz, quer deixar tudo, conforme Lucas 14:27, carregar a sua própria cruz, Jesus diz: não é digno de mim. Então se Jesus salvar a minha família e a sua, que não vai para a igreja, que não aceita a palavra, assim Jesus vai estar contra si mesmo e sendo injusto comigo e com você. Porque já em Mateus 11:12 diz que o reino do céu é tomado por esforço. Nós estamos se esforçando para alcançar o reino. Então assim nossa família, sem se esforçar, vai alcançar, só porque a gente quer que eles sejam salvos. Assim Deus estaria sendo injusto conosco, que a gente estaria se esforçando para ser salvo, e a nossa família, sem se esforçar em nada, vai ser salvo também. Então para que nós estamos se esforçando? Assim Deus estaria sendo injusto conosco e contra Ele mesmo. Você acha mesmo que a minha família, a sua, que não está nem aí para buscar Deus, vai ser salvo? Só porque você quer que seja? Só porque você está acreditando na morte da bezerra? Na invenção humana? Na teoria da conspiração? Cuidado de ficar acreditando no monte de herege que tem aí, um monte de desviado, dizendo ser de Deus, enganando, mentindo, e as pessoas achando que a família vai ser salva por causa do que está escrito em Atos 16:31, aonde diz, em Atos 16:31, em Atos 16:31, onde diz: crê no Senhor teu Deus, será salvo tu e tua casa. E por conta de Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por conta desses dois versículos, a maioria dos crentes hoje em dia acha que toda a família vai ser salva, só porque você quer. Não vai mesmo, não vai mesmo, a não ser que se arrependa e passe a servir a Deus com o mesmo propósito, a não ser que se arrependa e aceite Jesus, a não ser que se arrependa e passe a servir a Deus com o mesmo objetivo que eu e você estamos servindo. Do contrário, acreditar em teoria, na invenção humana, na morte da bezerra. E você que me ouve do outro lado, só para finalizar, no que você acredita? Eu acredito na palavra, não no que dizem. Eu não sei você. Se você é aquele que a sua família nem para a igreja vai, você acredita na salvação deles? Com certeza você é mais um que está acreditando na morte da bezerra também. É a tal da falsa esperança. Tá bom? Pense nisso. Cuide mais de você daqui para frente. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.